dia, mas bom dia mesmo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração, que o Senhor abençoe a tua família e lhe dê um dia abençoado, cheio de alegria, de paz, de comunhão e que o Senhor aumente a nossa fé. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos no livro de Atos, no capítulo 2. Atos é um livro maravilhoso. Nós ficamos surpresos cada vez que vamos ver mais uma parte. Porque, na verdade, é a graça do Senhor sendo derramada na igreja dos últimos dias. A igreja que, desde sempre, no Cordeiro de Deus que é oferecido antes da fundação do mundo, manifesta aos homens, reunida desde o Antigo Testamento, mas a igreja dos últimos dias, após a ressurreição do Senhor Jesus, sendo conduzida pelo Espírito Santo. No capítulo 2, então, esta igreja cheia do Espírito Santo, Lucas nos diz, a partir do capítulo 2, versículo 42, ele nos dá um relatório. É o primeiro relatório desse livro. Como os cristãos viviam, quem eles eram, o que pensavam, quais eram as suas prioridades. E é sempre bom voltar e estudar a igreja neotestamentária. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Vamos continuar estudando o capítulo 2, concluindo hoje, e que o Senhor Deus fale ao seu coração. Vamos orar e pedir a graça de Deus? Senhor Deus, nos dê um dia abençoado, abençoe a nossa família, fortaleça o nosso coração, nos dê a tua paz. Ilumine os olhos do nosso entendimento, perdoe os nossos pecados, nos ajude, Senhor, nos fortaleça mais uma vez, porque precisamos mais uma vez. Em Cristo Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, está escrito: E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Neste relatório de Lucas, ele nos diz que é a igreja cheia do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, a igreja batizada, o povo convertido, mais de 3.000 pessoas, eles viviam assim. E ele faz uma categorização. Primeiro ponto que ele nos diz é que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles liam a palavra de Deus, estudavam a palavra de Deus, ouviam os ensinamentos dos apóstolos. Esta igreja tomada pelo Espírito Santo, esta igreja cheia de Deus, se dedicava às Escrituras, ao ensino. Esta igreja não vivia baseado nas experiências, mas dedicava-se à palavra de Deus. É o primeiro ponto. A doutrina dos apóstolos. Ninguém inventava a doutrina. Não tinha um Cristo customizado para cada grupo. Era o que estava escrito. Era o que os apóstolos ensinavam. E pessoas cheias do Espírito Santo se dedicam ao estudo da palavra de Deus. E pessoas que se dedicam ao estudo da palavra de Deus são fortalecidas na fé. Percebam que esse primeiro ponto é muito importante, pois se dedicavam à palavra de Deus. Eles não estavam criando um marketing para que a igreja crescesse e que agradasse a todos. Não. Eles estavam focados
em aprender a doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos aprenderam do Senhor Jesus baseado nas Escrituras. Eles não tinham nem o Novo Testamento. Então, tudo que o Senhor Jesus ensinou, tudo que está escrito, que se cumpriu, as profecias, eram objeto de estudo. Debruçavam nas Escrituras, se alimentavam da palavra de Deus. Segundo, na comunhão. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, que estuda a palavra de Deus, preza a comunhão. Não as coisas, mas as pessoas. Cuidando um do outro. Como diz o pastor José Nery de Manaus, este oikos. Esse momento do pequeno grupo, esse momento do grupo em congraçamento, esta comunhão do cuidado de um com o outro. Uma igreja que estuda a palavra de Deus é uma igreja que tem relacionamento saudável. Um crente que estuda a palavra de Deus tem relacionamentos saudáveis. E no partir do pão, pode ser que tanto a questão da Santa Ceia, como compartilhar com o outro. Aquele momento gostoso de compartilhar. Portanto, essa igreja estava em plena adoração. Na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está aqui uma proposta para uma vida cheia do Espírito Santo. É esta vida de relacionamento com Deus, no estudo da palavra, na comunhão, no perdão, porque na comunhão gera o perdão, e é preciso ter perdão para ter comunhão, relacionamento, confiança e um processo pela graça de Deus que nos leva a se importar com o outro e uma vida de oração. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os santos apóstolos foram usados por Deus por sinais e prodígios. Mas e a igreja? Havia santo temor. Havia temor no coração de todos. Adoração, reverência ao Deus digno de ser adorado. Era feito tudo com muito temor, com muita reverência. Temor não no sentido de ter medo, mas de ter relacionamento, consideração, respeito à palavra de Deus, honra ao nome do Senhor. É um culto, uma adoração. O culto não era um encontro, era a vida. Todos os dias, todos os momentos, o dia todo, com temor, com respeito, com cuidado ao outro, com orações, com estudo da palavra de Deus. Versículo 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém era superior, todos eram comum, uma vida comum, comunitária. Nesta vida comunitária, todos estavam juntos, ninguém estava lá na frente e o outro lá atrás. Esse relacionamento nos leva a despojar de nós mesmos, que não precisa de que um personagem se destaque, a não ser o Senhor Jesus. Não havia um programa de uma igreja baseado em um programa, mas havia um processo. Não havia uma proposta de programa, não havia uma pessoa que era celebrada, tudo era comum. Esse extraordinário viver era comum. Esta espiritualidade, ela se manifestava nesta materialidade. Não era um momento de ênfase e de êxtase, mas uma vida de extraordinário. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos,
à medida de que alguém tinha necessidade. Isso não significa que aqueles que tinham posse ficaram pobres. Não significa que era um movimento contra ter posses. Mas significa que a prioridade não eram as posses. Não era o que é material. A prioridade eram as pessoas. Eram pessoas pobres, muitas delas. Mas era tão prioritário repartir e cuidar do necessitado que aquele que não tinha como ajudar vendia alguma coisa. Doava. Não significa que todos tinham que doar 100%, mas que era mais importante pessoas do que coisa. Em uma igreja que ninguém passava fome, que todos tinham responsabilidade, temor, reverência, adoração e um cuidava do outro. Não havia um programa de assistência social porque não era necessário. Não era filantropia, era agapantropia. Era um amor voltado de um para com o outro em compaixão ao necessitado. Esta igreja maravilhosa, esta noiva de Cristo, esta igreja que não é baseada em estatuto humano, mas é eterna em Deus. Eu estou dizendo que igreja institucional seja um erro, um pecado. Não, eu estou dizendo que a igreja de Cristo, ela independe de qualquer processo humano. A igreja como instituição é uma necessidade social que nós temos de comunhão, de relacionamento, e vamos ver que eles congregavam. Mas esta igreja do Senhor Jesus, eu estou falando do corpo, do organismo vivo. Esta igreja viva priorizava pessoas, relacionamento, não coisas, não show, não apresentação, não marketing, não autoajuda, nada mais que um culto em comum, uma vida em comum. Que maravilha! Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Unânime é um verbo grego que é uma palavra composta que dá a impressão que alguém estava regendo o Espírito Santo. Essa igreja cheia do Espírito Santo, não havia ninguém místico adivinhando o futuro do outro. Todos estavam estudando a palavra de Deus e diariamente unânimes no sentido de que estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus no templo, em Jerusalém. O templo não era perfeito. Os cristãos sabiam, Jesus disse que ele não habita em templo feito por mãos de homens. Mas esses cristãos não abandonaram o culto. Lá era lugar de pessoas imperfeitas, mas eles estavam lá adorando a Deus, porque não tem igreja perfeita. Os perfeitos não congregam, os que se acham perfeitos, porque ninguém é perfeito. E eles estavam tanto no templo, naquela liturgia judaica pesada, ou vamos pensar assim no sentido tradicional, e no relacional, de casa em casa, na comunhão, no grupo pequeno, no PG, no grupo familiar. Eles estavam reunidos e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Havia simpatia, alegria, havia empatia. Estavam se relacionando em amor, compaixão e graça. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles viviam e louvavam e adoravam a Deus, causavam admiração.
A igreja é um milagre. Na sociedade é uma outra sociedade que vive um padrão de amor, de compaixão, de vida, não de mesquinhez, ninguém tira proveito de ninguém. Esta é a igreja de Cristo. E por isso testemunhavam. O projeto de evangelização era o testemunho desta igreja. Claro que eles vão alcançar o mundo, mas eles estavam aqui se estabelecendo em princípios eternos que marca a igreja do Senhor Jesus. A igreja, como instituição, há registro de atropelos e erros. Mas a igreja do Senhor Jesus é perfeita, é a noiva de Cristo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O culto, a adoração, era dia a dia. Viviam um dia por vez. E enquanto eles viviam e davam testemunho, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Não eram crentes nominais, eram salvos. Salvos pelo Senhor. A igreja não estava enchendo de gente. Não. Dia a dia havia testemunho, dia a dia havia estudo da palavra, havia comunhão, partir do pão, oração. Dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Como que essa igreja crescia? O Senhor acrescentava. Não era um programa, vamos fazer um programa para que a nossa igreja cresça e seja assim uma grande igreja. Uma grande igreja não é medida pelo número de membros, mas pelos princípios bíblicos, pela vida comum, em amor, em compaixão, em vida. Alguém pode dizer, mas pastor, eu vejo tantas coisas erradas no processo, no sistema, na igreja. Não, na igreja não. Na igreja Jesus está muito bem. A igreja, às vezes, como instituição, é verdade. É verdade. Tem muitas pessoas que usam o nome da igreja e se diz ser a igreja, ou a única igreja, ou a igreja certa, para se promover, para crescer, para tornar assim admirada. Mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo é um organismo vivo. A igreja é cheia do Espírito Santo, de crentes salvos que o Senhor acrescenta. O que eles faziam era viver, adorar, servir, dia a dia. E o Senhor acrescentava quem ele salvava. A salvação do Senhor Deus se manifesta nessa igreja, o que não pode ser prometido por instituição nenhuma deste mundo, a salvação. Aqueles que iam sendo salvos eram acrescentados. Portanto, essa igreja cheia do Espírito Santo era totalmente dirigida pelo Senhor Jesus. E os cristãos viviam a palavra na doutrina dos apóstolos. Que o Senhor nos ajude para vivermos assim a sua santa palavra. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, nos ajude. Senhor, queremos viver assim, em graça, comunhão, oração, compaixão, santo temor, reverência à sua palavra, dando testemunho com alegrias. Senhor, nos ajude a sermos cheios do Teu Espírito Santo e vivemos a doutrina dos apóstolos. A ser bênção na vida do outro. Não viver com dores, ressentimentos, magoados com a igreja denominacional, mas curados, porque além da denominação, a igreja de Cristo Jesus está viva e conduzida pelo Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Dê-nos a Tua paz, nos abençoe neste dia,
em Cristo Jesus. Amém. Avante, cristão. Você agora está na igreja do Senhor Jesus. Vivamos a palavra de Deus. E até o próximo domingo, se o Senhor Deus permitir. Que o Senhor te abençoe.